Ele a atropelou sem querer, e ela virou o grande amor da sua vida. Você já parou para pensar em como a vida pode mudar completamente, em um piscar de olhos? Era uma sexta-feira de céu nublado. Daquelas tardes em que tudo parece lento, como se o tempo estivesse com preguiça. João estava atrasado. Tinha acabado de sair de uma reunião que se estendeu demais e agora dirigia pelas ruas do centro com o coração acelerado. Não era de correr, mas aquele dia estava especialmente turbulento. O celular vibrava no banco do passageiro, mensagens e mais mensagens do filho, pedindo que ele não se esquecesse do jogo de futebol naquela noite. João era um homem metódico, organizado. Mas naquele dia, algo dentro dele parecia fora do lugar. Enquanto girava o volante numa curva apertada, uma garoa fina começou a cair. Ele pensou, só faltava chover agora. E foi então, em um cruzamento quase sempre vazio, que tudo aconteceu. Ela surgiu correndo, tentando atravessar a rua com um guarda-chuva que mal se abria. João viu apenas uma silhueta passando rápido à sua frente. Pisou no freio com força, o som dos pneus cortando o silêncio. Um impacto seco, um grito abafado. Tudo parou. O tempo congelou por alguns segundos. O som da chuva ficou mais alto, como se a cidade estivesse em luto pelo que acabara de acontecer. João saiu do carro atordoado, com o coração disparado. Meu Deus! Não! O que eu fiz? Ele sussurrou, ajoelhando-se ao lado do corpo da jovem caída no asfalto. Ela ainda respirava, mas estava desacordada. O sangue escorria levemente de sua testa, misturando-se à água da chuva. Ele tirou o próprio casaco e cobriu seus ombros. Os olhos se encheram de lágrimas, e a culpa já começava a se agarrar à sua pele como a roupa molhada que vestia. A ambulância chegou rápido, mas para João, aqueles minutos pareceram horas. Enquanto os paramédicos a colocavam na maca, ele perguntou: "Ela vai ficar bem?" O olhar do socorrista foi breve e sério. "Não sei. Vamos fazer o possível." Naquela noite, João não foi ao jogo do filho. Ele ficou no hospital, sentado num banco duro de plástico, olhando fixamente para a porta da UTI. Seu corpo estava presente, mas sua mente estava ali, presa à imagem dela caída, ao som do impacto, a possibilidade de ter destruído a vida de alguém. Ele ainda não sabia o nome dela. Mas algo lá no fundo já dizia: essa história ainda não acabou. Na manhã seguinte, João voltou ao hospital. Tinha passado a noite em claro, revivendo cada segundo do acidente. O som do impacto, os olhos fechados da jovem, a voz do socorrista. Tudo rodava em sua mente como um filme que ele não conseguia pausar. Na recepção, ele se aproximou com um aperto no peito. "Bom dia. Eu queria saber sobre a moça que foi trazida ontem, atropelada no centro. Fui eu quem..." A recepcionista o interrompeu com um olhar gentil. "Você é o motorista? Ela está na UTI, mas está estável. O nome dela é Laura. Laura Menezes." João repetiu o nome em silêncio. Laura. Agora ela tinha um rosto, um nome, uma história. Perguntou se podia vê-la, mas não permitiram. Voltou no dia seguinte, e no outro. Sempre com a mesma resposta. Ela ainda está inconsciente. Mas algo dentro dele não o deixava desistir. Não era só culpa. Era um tipo de cuidado que nascia sem pedir permissão. Na quarta visita, viu pela primeira vez a mãe de Laura, sentada sozinha no corredor, olhando para o chão. João se aproximou devagar. "Desculpe incomodar. Eu sou o homem que atropelou sua filha. Me chamo João." A mulher levantou o rosto com uma expressão dura, cansada. Ela ia buscar um presente de aniversário para a irmã. Não tem nem carteira de motorista ainda, e quase morreu. João baixou os olhos, engolindo seco. "Eu não vou me justificar. Só quero ajudar. No que for preciso." Ela suspirou com os olhos marejados. "Se puder, reze por ela." E ele rezou. Pela primeira vez em anos. A rotina passou a ser a mesma. Trabalho pela manhã, hospital à tarde. Ele não falava com Laura, não havia. Mas toda vez que estava ali, sentia como se estivesse ao lado dela. Foi numa terça-feira nublada, como o dia do acidente, que o inesperado aconteceu.
Enquanto ele tomava um café frio no corredor, a enfermeira se aproximou. João, ela acordou. Quando João entrou no quarto, o coração batia como se fosse saltar do peito. Laura estava deitada, os olhos abertos, a pele ainda pálida. Havia curativos na testa e no braço, mas ela estava viva, desperta. Ao vê-lo entrar, ela franziu a testa levemente, confusa. Você é médico? Perguntou com a voz fraca. Ele deu um passo à frente, sentindo o chão balançar sob os pés. Não, sou o homem que te atropelou. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Laura o observou por alguns segundos. Os olhos castanhos, profundos, buscavam algo no rosto dele. Arrependimento, talvez. Então ela desviou o olhar e disse: Você trouxe flores? João olhou para o buquê amassado que segurava nas mãos. Sim, são margaridas. A moça da floricultura disse que são flores de recomeço. Eu achei que fazia sentido. Ela suspirou. Faz. Ele deixou as flores na mesa ao lado da cama, sem saber o que dizer em seguida. Mas antes que saísse, ela falou: Você vem aqui sempre? Ele assentiu. Desde o primeiro dia, todos os dias. Laura olhou para ele e, pela primeira vez, esboçou um pequeno sorriso. Então, acho que você pode ficar mais um pouco. Foi ali que tudo começou. Não com perdão imediato, nem com palavras bonitas, mas com silêncio compartilhado e uma presença constante. João passou a visitá-la diariamente. No começo, ela não falava muito, mas com o tempo, começou a contar pequenas coisas. Sobre o curso de design que fazia, sobre o cachorro que estava com a irmã, sobre o livro que queria terminar antes do acidente. E ele escutava tudo, com atenção, como se cada palavra dela fosse um presente. Não era só arrependimento, era algo mais. Uma ligação silenciosa que nascia entre eles, mesmo cercada por feridas. Certa tarde, enquanto ele organizava os travesseiros dela, Laura perguntou: Por que você ainda vem? João sorriu de canto, sem tirar os olhos dela. Por quê? Quando algo muda sua vida, você não vira as costas, você enfrenta, com o coração. Ela não respondeu. Mas naquele dia, pediu que ele voltasse no dia seguinte, com outro buquê de margaridas. Os dias foram passando, e a presença de João ao lado de Laura deixou de ser uma exceção. Virou rotina. Ele sempre chegava no mesmo horário, com as mesmas flores simples, o mesmo sorriso contido, e um olhar cada vez mais cheio de carinho. Laura já não olhava mais para ele com desconfiança. Agora, ela esperava. Esperava pelo barulho das passadas no corredor. Esperava pelo som da voz dele, sempre começando com um "Bom dia, como dormiu?". Esperava até mesmo pelos silêncios que dividiam, quando as palavras não eram necessárias. Os enfermeiros começaram a notar a forma como ele ajeitava os travesseiros dela, como limpava com cuidado as folhas murchas do vaso de flores, como às vezes esquecia o próprio café no canto, porque estava distraído ouvindo ela contar sobre as histórias da faculdade. Certa vez, Laura disse: Você sabe que não precisa mais vir. Eu já estou melhor. João respondeu sem hesitar: Eu sei, mas quero estar aqui. Não por obrigação, por escolha. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Não disse nada. Mas naquele instante, entendeu algo que a assustava desde o acidente. Ele não estava ali só pela culpa. Ele estava por ela. João, por sua vez, vivia um dilema silencioso. Ainda se sentia responsável. Ainda se perguntava como alguém podia se apaixonar por uma ferida que ele mesmo causou. Mas a cada dia ao lado de Laura, essa dúvida era vencida por outra certeza. O amor não escolhe o lugar onde começa. Ele simplesmente começa. E ali, naquela sala branca, cercada de monitores e cheiro de éter, nasceu um sentimento puro. Simples. Silencioso. Mas real. Numa tarde de sábado, enquanto a luz entrava suave pela janela e João lia um trecho de um livro em voz baixa, Laura o interrompeu. João,
Ele levantou os olhos, surpreso. Sim? Ela hesitou por um segundo, depois disse: Você já pensou que talvez esse acidente tenha sido o jeito torto da vida de nos cruzar? João fechou o livro devagar, o coração apertado no peito. Pensei. E fico assustado com isso. Porque ao mesmo tempo que me culpo todos os dias, eu agradeço. Agradece por me atropelar? Ela perguntou com um leve sorriso irônico. Agradeço por te conhecer, mesmo que tenha sido assim. Laura riu baixinho. Pela primeira vez desde que acordou, ela riu de verdade. E naquela risada havia um pouco de perdão e talvez um pouco de amor. Na terceira semana de visitas, Laura já conseguia se sentar sem apoio. Os médicos estavam otimistas. Ela ainda sentia dores no quadril e no ombro, mas a recuperação era surpreendente. Diziam que era força de vontade. Mas João sabia que tinha mais do que isso. Era o desejo de viver e de continuar aquela conversa que só crescia entre os dois. Na manhã de segunda-feira, ela recebeu autorização para dar os primeiros passos com auxílio. João chegou com o buquê habitual de margaridas, mas antes de entregá-las, ouviu algo inesperado. Hoje eu vou caminhar. Quer vir comigo? Ele sorriu surpreso. Claro. Onde for eu vou. A enfermeira trouxe o andador, e Laura, ainda frágil, se levantou devagar. João ficou ao lado, pronto para segurá-la se fosse preciso. Mas ela não pediu apoio, só a presença. Andaram pelo corredor em silêncio, os pés dela arrastando levemente no chão encerado, o som do andador ecoando entre as paredes. Cada passo era uma vitória, e cada olhar trocado, um degrau que os aproximava. Pararam diante da janela que dava para o jardim interno do hospital. Ali havia um banco de madeira, algumas árvores tímidas e um canteiro de flores que tentava resistir ao abandono. Laura olhou para fora e disse: Sabe o que é estranho? Eu achava que ia te odiar, que não ia nem querer ouvir sua voz. João respirou fundo, olhando o mesmo jardim. E agora? Ela sorriu, sem olhar para ele. Agora, eu espero por ela. Por ela? Ele perguntou. Sua voz, ela tem calma, e eu ando precisando disso. João não respondeu. Só segurou o buquê de margaridas com mais força. Na volta ao quarto, ela caminhou com mais firmeza, como se o corpo estivesse entendendo que a dor já não mandava tanto. Antes de se despedir, João disse: Posso trazer um livro novo amanhã? Pode, mas só se você ler em voz alta. A sua voz, lembra? Já faz parte da minha rotina. Ele sorriu. Então amanhã eu trago 2 livros. Um para você e outro para mim ler para você. E naquele momento, sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta, algo se tornou claro. Eles estavam deixando de ser estranhos e começando a ser algo difícil de explicar. Algo entre cuidado, amizade e talvez amor. Na semana seguinte, João levou um livro de contos curtos de Clarice Lispector. Laura riu ao ver a capa. Nossa, você é bem dramático, hein? Ele sorriu com aquele jeito calmo que ela já conhecia. Acho que ela combina com você. Profunda, misteriosa e cheia de frases que ficam ecoando depois. Bonito isso, e meio assustador. É o que eu sinto desde o dia que você acordou. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, não rebateu com ironia. Apenas deixou a frase pairar no ar, como se quisesse guardá-la. A leitura virou um ritual. Todo fim de tarde, João lia um conto, pausava, olhava para ela e esperava um comentário. Às vezes, ela fazia piada. Às vezes, se emocionava. Uma noite depois de um texto especialmente forte, Laura ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: Você sabia que eu tinha medo de nunca mais ser vista como antes? João franziu a testa, atento. Como assim? Eu tenho cicatrizes agora, no corpo, mas principalmente aqui. E tocou levemente o peito. Ele aproximou a cadeira da cama e segurou sua mão com cuidado. Eu também tenho, mas as minhas não apareceram num exame. Apareceram quando te vi caída no chão. Desde então, carrego todas elas. Os olhos dela se encheram d'água. Você não me deve nada, João.
Ele apertou de leve os dedos dela. Talvez não, mas eu te sinto. E isso não é dívida. É algo que cresceu aqui. E tocou o próprio peito. Laura desviou o olhar, como quem tenta fugir de algo inevitável. Mas naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez, o que os unia deixou de ser o passado e passou a ser o agora. Naquela noite, João não quis ir embora. Ficou ali até que ela dormisse com a mão dela entre as suas. O monitor do quarto fazia seu som constante e a chuva voltava a cair lá fora, como no dia do acidente. Mas agora ela não lembrava mais dor. Ela embalava um novo começo. O hospital já não era só um lugar de recuperação. Para Laura, tinha virado um refúgio. E para João, um ponto de encontro. Com ela, com seus próprios sentimentos e com uma nova versão de si mesmo. Naquela tarde, ele chegou com uma caixa de papelão nas mãos. Trouxe uma coisa diferente hoje. Ela arqueou a sobrancelha, curiosa. Se for mais um livro da Clarice, vou jogar o andador em você. Ele riu. Não, são cartas. Minhas, antigas. De um tempo em que eu ainda acreditava que sabia o que era o amor. Laura ficou séria por um momento. E agora não acredita mais? Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Acho que estou reaprendendo. Com você. Ela não soube o que dizer. Então estendeu a mão em direção à caixa. Posso ler uma? João entregou o primeiro envelope. Era uma carta escrita à mão, datada de 1998. Falava sobre um amor da juventude, sobre promessas que não se cumpriram, sobre um coração que aprendeu a seguir mesmo partido. Laura leu em voz alta com calma. Ao terminar, disse: É bonita, triste, mas sincera. Foi a última vez que escrevi algo com o coração. E por que me mostrou isso? Porque você fez algo que ninguém tinha feito há muito tempo. Você me fez sentir de novo. E isso assusta, mas também me devolve para a vida. Ela respirou fundo, tentando disfarçar a emoção. Você fala de um jeito que parece que eu sou alguém especial. E não é? Laura desviou o olhar. Mas não largou a carta. Ficou com ela nas mãos, como se segurasse algo frágil e valioso. Naquela noite, João não leu nenhum conto. Só ficou ali, contando histórias que nunca tinha contado antes. Sobre sua infância, sobre a separação dolorosa, sobre como se perdeu de si mesmo nos últimos anos. E pela primeira vez foi Laura quem segurou sua mão no final da visita. Sem palavras. Apenas um gesto. Um gesto que dizia: Você não está sozinho. Em uma das tardes mais quentes daquele verão, João chegou com um envelope marrom escondido debaixo do braço. Laura, como sempre, o recebeu com aquele olhar desconfiado que ela usava quando queria parecer mais dura do que era. O que está escondendo aí, João? Uma parte da minha vida, que quase joguei fora. Mas pensei, se tem alguém que merece ver isso é você. Ele se aproximou e colocou o envelope sobre o colo dela. Laura abriu com cuidado. Dentro, havia uma fotografia, amassada nos cantos, desbotada pelo tempo. Era ele, com o filho ainda pequeno, brincando num parque. Os dois riam deitados na grama. Um instante congelado daquilo que parecia uma vida distante. Laura demorou alguns segundos para falar. É o seu filho? É. Hoje ele tem 22. Mora com a mãe. A gente se fala pouco. Ele sabe que você vem aqui todos os dias? João assentiu, olhando pela janela. Sabe, no começo ele achou estranho. Depois, ele disse que entende. Que se fosse ele no meu lugar, faria o mesmo. Laura olhou novamente para a foto, depois para João. Você é um homem bonito. Ele sorriu surpreso. Você nunca tinha me dito isso. Nunca achei que precisava. Você sente demais. E quem sente demais, sempre brilha por fora. O silêncio entre eles dessa vez não era desconfortável, era íntimo. Laura. Ele começou, mas hesitou. Ela virou o rosto, encarando-o. Fala. Você já me perdoou? Ela ficou em silêncio. Depois respondeu com a voz baixa. Acho que sim. Mas o mais estranho é que acho que perdoei antes de perceber que estava te amando. A frase caiu como uma pedra no centro do peito dele.
João se levantou devagar. Aproximou-se da cama. Pegou a mão dela com cuidado. Você tem certeza? Ela assentiu com os olhos marejados. Tenho medo. Mas tenho. João se aproximou mais e beijou sua testa. Um beijo lento, demorado, cheio de cuidado. Então agora é a minha vez de aprender a me perdoar. Porque amar você, eu já comecei faz tempo. A partir daquela tarde tudo mudou. As conversas ficaram mais longas, os olhares mais demorados, e o silêncio entre eles mais cheio de significado. João continuava chegando no mesmo horário, trazendo as margaridas e agora também frutas cortadas em potinhos. Laura brincava. Você está tentando me conquistar pelo estômago agora? Ele respondia com aquele sorriso tranquilo. Não. Estou tentando cuidar de quem me cuida por dentro. As enfermeiras comentavam em sussurros. Diziam que nunca tinham visto um homem visitar tanto uma paciente sem faltar um único dia. Mas o que ninguém sabia, talvez nem eles mesmos entendessem por completo, era que aquela história tinha deixado de ser um simples acerto de contas com o destino. Era amor. Simples assim. Amor construído em meio à dor, ao tempo, ao cuidado. Numa dessas tardes, Laura olhava fixamente pela janela. João percebeu que ela estava mais quieta que o habitual. Pensando no quê? Ela demorou para responder. Depois disse, no dia em que tudo aconteceu, às vezes me pergunto, e se eu tivesse saído 5 minutos depois? E se tivesse atravessado por outra rua? João se aproximou e sentou ao lado dela. Talvez nunca nos encontrássemos. Ou talvez a vida desse um outro jeito. Ele a olhou com carinho. A vida é teimosa quando precisa juntar duas almas. Ela escolhe caminhos estranhos, mas certeiros. Laura virou o rosto, os olhos úmidos. Eu ainda tenho medo. Medo de sair daqui e isso acabar. De você perceber que foi só um impulso. João tocou sua mão com delicadeza. Laura, se você saísse hoje desse hospital e fosse para qualquer lugar do mundo, eu iria atrás. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de luz. Mesmo que eu fosse para bem longe, mesmo que você fosse para dentro de você mesma, eu esperaria, porque te encontrei no pior dia da sua vida, e ainda assim, te achei linda. Laura deixou cair uma lágrima, não de dor, mas daquela emoção que vem quando o coração, enfim, entende que é amado. Era domingo. O hospital parecia mais calmo, quase em silêncio. Laura já conseguia andar melhor, com o apoio de uma bengala que ela mesma batizou de minha terceira perna rabugenta. João apareceu mais cedo naquele dia, e com um plano diferente. Hoje eu vim te sequestrar, ele disse sorrindo. Ah é? Vai me levar para onde fora daqui? Ela respondeu entre risos. Pro terraço, lá de cima dá para ver o pôr do sol. Prometeram que hoje o céu vai ser vermelho. Laura hesitou. Era sua primeira vez fora do quarto desde o acidente, mas havia algo no jeito como ele disse aquilo que acalmava qualquer medo. Com a ajuda de João e de uma enfermeira, subiram até o terraço. O ar fresco bateu no rosto dela, e pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo simples. Liberdade. O céu já começava a mudar de cor. Tons de laranja, rosa e vermelho misturavam-se no horizonte. O sol parecia dançar atrás dos prédios, como se estivesse fazendo um esforço especial só por ela. João a ajudou a sentar num banco de madeira. Prometi que um dia te mostraria o céu bonito de novo. Lembra? Lembro. E você cumpriu. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço por trás dela, devagar. Tudo parecia leve, calmo e, ao mesmo tempo, intenso. Laura sussurrou. Sabia que, mesmo com as cicatrizes, eu nunca me senti tão viva quanto agora. João a olhou com ternura. E eu nunca soube o que era viver, até te conhecer. Ela fechou os olhos, e naquele momento, entre o calor do sol e o calor do abraço, entendeu. Não era sobre esquecer o que aconteceu, era sobre aceitar que a vida, mesmo com seus caminhos tortos, ainda sabia construir algo bonito. O pôr do sol terminou, mas o que nasceu ali estava só começando.
2 dias depois do passeio ao terraço, Laura recebeu alta. Foi uma despedida silenciosa, mas cheia de olhares. Os enfermeiros desejaram sorte. A recepcionista sorriu com ternura. E João estava ali, como sempre, segurando o casaco dela com um cuidado quase reverente. Vai sentir saudade da comida ruim e do som do monitor? Ele brincou. Não da comida, mas do monitor, talvez. Ele me lembrava que eu estava viva. Agora quem vai te lembrar disso sou eu, ele disse sem hesitar. Ela o olhou por um longo tempo. Depois baixou os olhos, pegando a mochila. Você vai continuar vindo me ver, né? Não. Agora eu quero que você venha me ver. Em casa. Onde eu possa cozinhar para você, ler no sofá e... talvez até te mostrar aquele velho álbum de fotos que nunca mostrei a ninguém. Laura riu, um pouco nervosa. Tá me convidando para sua casa? Tô te convidando para entrar na minha vida, de verdade. Ela ficou quieta, pensando. E se tudo isso só funcionar aqui dentro? Se lá fora a gente perceber que o que temos é só consequência do trauma? João respirou fundo. Então a gente vai viver isso até entender, sem pressa, sem culpa, só com verdade. Ela o encarou. E pela primeira vez, segurou o rosto dele com as 2 mãos. Você tem medo? Muito. Então estamos no mesmo barco. Na saída do hospital, ele abriu a porta do carro para ela. Mas antes de entrar, Laura virou-se e disse: João, eu quero tentar. Quero saber como é. Te amar sem teto branco, sem enfermeiras, sem limitações. Ele sorriu. Então vem, porque meu mundo ficou maior depois de você. E ela entrou. Não só no carro, mas definitivamente na vida dele. Laura saiu do hospital com o corpo ainda sensível e a alma ainda em alerta. Mas havia uma nova força nela. Algo que só quem passou pela dor e encontrou amor do outro lado entende. João a levou até o apartamento dele, um lugar simples, cheio de livros, quadros antigos e cheirando a café fresco. Ela olhou em volta e disse: Isso aqui parece com você. Bagunçado e meio fora do tempo? Não, calmo e verdadeiro. Nos primeiros dias tudo era novidade. Tomavam café juntos na varanda, liam no sofá como faziam no hospital, riam de piadas bobas e evitavam falar demais sobre o futuro. Mas logo vieram os primeiros silêncios estranhos, as primeiras dúvidas. Certa manhã, Laura acordou antes dele. Caminhou até o espelho e observou as cicatrizes no ombro e na perna. Por um instante, sentiu raiva de novo. Não dele, mas do destino. João apareceu na porta do quarto com 2 xícaras de café. Ela virou-se e perguntou sem rodeios: Você ainda me vê como a mulher que você atropelou? Ele parou. Respirou fundo. Não, te vejo como a mulher que virou o caminho de volta para mim. Mas ela não sorriu. E se um dia você olhar para mim e só enxergar culpa de novo? Então a gente senta e conversa. Mas não vou deixar que o que sentimos seja só memória do que aconteceu. Eu escolhi você, com tudo o que você carrega. E quero que você escolha ficar, mesmo com as suas dores. Ela abaixou os olhos, ficou em silêncio. Mas naquela noite, antes de dormir, ela sussurrou no escuro: João, obrigada por me escolher quando eu nem sabia mais quem eu era. Ele se virou e a abraçou pelas costas. A gente vai se redescobrir juntos, um passo de cada vez. Os primeiros dias no apartamento de João pareciam uma extensão dos momentos no hospital. Calmos, íntimos, quase poéticos. Mas aos poucos, a realidade foi batendo à porta. Laura ainda não podia trabalhar. Tinha consultas médicas, fisioterapia e um cansaço constante que insistia em lembrá-la. Você ainda está se recuperando. João, por outro lado, tentava conciliar o trabalho com a dedicação quase total a ela. Mas não era fácil. Numa terça-feira, ele chegou em casa atrasado, carregando sacolas do mercado e os ombros pesados pelo cansaço. Laura estava no sofá, o olhar distante. Demorei, eu sei. O trânsito estava um inferno. Ela apenas assentiu. Quer ajuda com as sacolas? Não, eu consigo. O silêncio que se instalou era diferente. Não era confortável. Era o tipo de silêncio que machuca.
Depois do jantar, ela disse baixinho: "A gente está tentando viver um amor fora de um hospital, e isso dá medo." João parou de lavar a louça e a olhou com ternura. "Eu sei, mas viver qualquer amor dá medo, Laura. O nosso só começou por um caminho torto." Ela se levantou devagar, ainda sentindo dores. Aproximou-se e encostou a cabeça no ombro dele. "E se um dia você se cansar? Eu já me cansei de muitas coisas na vida, mas nunca de você." Laura fechou os olhos. As palavras de João tinham um efeito estranho. Pareciam curar por dentro. Mas mesmo assim, o medo dela persistia. Não era medo de deixá-lo. Era medo de não ser suficiente para ele. Medo de que, sem a tragédia que os uniu, talvez ele percebesse que não era amor. Era só apego. E João também tinha os seus fantasmas. Às vezes se perguntava: se eu não tivesse a atropelado, será que mesmo assim eu a amaria tanto? Mas toda vez que essa dúvida surgia, bastava vê-la sorrir com os olhos ou ouvir sua risada baixa enquanto lia um trecho de livro, para ele se lembrar. Era real. E era amor. Era uma sexta-feira nublada, como o dia do acidente. Laura acordou com um humor estranho. Tinha dormido mal, a perna doía mais que o normal, e um telefonema com a irmã tinha trazido à tona algumas feridas antigas. João, como sempre, tentava amenizar o clima com palavras doces e um café com pão de queijo. Mas aquela manhã era diferente. "Você não precisa agir como se tudo estivesse sempre bem," ela disse de repente sem levantar os olhos do prato. "O que quer dizer com isso?" "Que às vezes parece que você está tentando consertar tudo, como se eu fosse sua responsabilidade." João ficou em silêncio. Depois disse com a voz calma: "Você não é minha responsabilidade, Laura. É meu afeto, minha escolha. Mas e se um dia você cansar de cuidar de alguém que ainda está quebrada?" Foi como uma flecha. João se levantou devagar, colocou a caneca sobre a pia e virou-se para ela. "Você não está quebrada. Está se reconstruindo. E eu quero estar aqui. Mas se continuar duvidando de tudo o que eu sinto, então talvez a gente precise de um tempo para entender o que estamos vivendo." As palavras pairaram no ar como uma ameaça silenciosa. Laura sentiu os olhos arderem. "Você quer ir embora?" "Não. Mas quero que você confie em mim, e mais do que isso, que confie em si mesma. Eu não posso ficar aqui se tiver que te convencer todos os dias de que é amada." Ela não respondeu. Virou o rosto, deixou uma lágrima escorrer, e pela primeira vez, não quis que ele a visse chorar. João saiu para trabalhar. E aquela foi a primeira noite em que ele não voltou com flores. O silêncio daquela noite pesou como nunca. Laura sentiu o vazio da casa como se fosse um eco de seus próprios medos. Ela não conseguiu jantar. Sentou-se na varanda, olhando o céu escuro, as luzes da cidade piscando ao longe. Pensava em tudo o que tinham vivido, no que estavam construindo, e no que, sem querer, talvez estivesse destruindo. De repente uma lembrança. O som dos pneus, a luz da rua, o impacto. O dia em que tudo começou. O dia em que o pior se tornou o começo do melhor. E agora, ela sentia que podia perder tudo. Na manhã seguinte, quando abriu a cortina do quarto, havia uma surpresa. No parapeito da janela, uma margarida. Sozinha. Sem bilhete. Sem explicação. Laura sorriu com os olhos marejados. Era ele. Era o gesto silencioso de alguém que não queria invadir seu espaço, mas também não queria deixá-la sozinha. Naquela tarde, João não apareceu, mas à noite, enquanto Laura lavava uma xícara, ouviu a chave na porta. O coração disparou. João entrou devagar, segurando uma sacola de papel com pão fresco e 2 bananas, o lanche favorito dela. "Fiquei pensando o dia inteiro se você ainda queria me ver." Ela secou as mãos e caminhou até ele. "Fiquei o dia inteiro esperando que você entrasse por essa porta." Eles se olharam por longos segundos. "Desculpa", disseram ao mesmo tempo, e sorriram. Um sorriso cansado, mas cheio de alívio. João segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu te amo, mesmo quando você me afasta, mesmo quando tudo parece confuso. E eu te amo." Ela respondeu com a voz embargada, mesmo com medo, porque nunca amei assim antes. Se abraçaram.
forte, como quem entende que o amor não é feito de perfeições, mas de permanência. No domingo seguinte à reconciliação, Laura sugeriu um passeio ao parque. Ainda caminhava com cuidado, mas já sentia o corpo mais leve, a mente mais serena. Foram ao mesmo lugar onde João aparecia naquela foto antiga com o filho. Sentaram-se na grama, sob uma árvore frondosa. O vento soprava leve, como se abençoasse aquele momento. Lembra da carta que você me mostrou no hospital? Ela perguntou. Lembro. Por quê? Eu escrevi uma para você, mas ainda não sei se tenho coragem de te entregar. João sorriu. Quando estiver pronta, vou estar aqui, mesmo que seja daqui a 10 anos. Laura tirou um envelope dobrado da bolsa. Então, acho que estou pronta agora. Ele pegou a carta com cuidado. Não a abriu de imediato. Guardou-a no bolso, como quem recebe algo sagrado. Quer que eu leia agora? Quero que você guarde e leia quando eu não estiver por perto, porque talvez seja mais fácil assim. No fim da tarde, já em casa, João abriu um baú de madeira que guardava no fundo do armário. Lá dentro estavam todas as cartas antigas que escrevera na juventude. Todas as lembranças de amores que não deram certo. Ele leu a de Laura por último. E chorou. Chorou porque, pela primeira vez, sentiu que aquela carta não era um adeus, nem uma saudade. Era um sim. Na última linha, Laura escrevera: Você me atropelou, mas depois me alcançou. E agora, se quiser, pode ficar ao meu lado para sempre. Ele fechou os olhos e soube que não precisava de mais nenhuma prova. Dias depois da carta, João acordou com uma ideia fixa no coração. Preparou o café, cortou as frutas como sempre fazia e deixou um bilhete ao lado da xícara dela. Hoje não vamos apenas viver um dia qualquer. Se arrume, vista algo que te faça sentir bonita, porque você é, e porque hoje é sobre nós. Laura encontrou o bilhete e sorriu com o canto da boca. Sentiu o coração acelerar, como nos tempos de menina, quando ainda acreditava em gestos românticos. 2 horas depois, João passou para buscá-la. Estava de camisa social clara, o olhar nervoso e mãos suando. O que você está aprontando? Ela perguntou, tentando conter o riso. Vem comigo. Prometo que é leve. Chegaram a uma pequena praça, onde havia uma mesa de piquenique arrumada com simplicidade. Flores, taças e um pequeno bolo de chocolate. Laura ficou parada por alguns segundos, surpresa. João, o que é isso? Um novo recomeço, nosso, e um pedido. Ele se ajoelhou ali mesmo, com um pequeno anel improvisado feito com corda trançada. Eu não quero te pedir para casar comigo agora. Sei que a vida ainda está se ajeitando, mas quero te pedir para ficar. Ficar comigo, dividir os dias, as dúvidas, os risos, as dores. Você aceita ser minha vida? Laura levou a mão à boca, emocionada. Respirou fundo e respondeu. Eu aceitei no dia em que acordei naquela cama e vi você ali, me esperando. Só não sabia ainda. Ele colocou o anel de corda no dedo dela, e os dois se abraçaram forte, como se o mundo parasse ao redor. Ali, naquele instante, não havia mais acidente, culpa ou medo. Havia amor, do tipo raro, do tipo que nasce quando ninguém espera, mas que, quando chega, muda tudo. Meses se passaram desde o dia do piquenique. Laura voltou a trabalhar aos poucos, retomou seus projetos de design, passou a caminhar com leveza e já não escondia mais as cicatrizes. João, por sua vez, parecia mais novo, como se algo dentro dele tivesse se acalmado. Eles aprenderam a dividir os silêncios e as decisões, a rir das pequenas bobagens, a chorar juntos quando as lembranças voltavam, e principalmente a construir um amor que não nasceu de um olhar, mas de um impacto, literal e emocional. Certa noite, deitada no sofá, Laura segurou a mão de João e disse: Sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso? O quê? Que a gente é a prova de que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Ele só precisa ser verdadeiro. João beijou a mão dela com delicadeza. A gente não se encontrou por acaso, Laura. A gente se escolheu depois que o acaso nos derrubou. Ela sorriu, os olhos cheios d'água. E eu,
que achava que você era só o homem que me atropelou. E eu, que achava que você era só a mulher que eu precisava pedir perdão. Mas já não havia mais culpa, nem receio, havia pertencimento. E assim, entre margaridas, cartas guardadas e silêncios cúmplices, João e Laura seguiram. Não como vítimas de um destino cruel, mas como dois corações que souberam se reconhecer no meio da dor. E que entenderam que o amor, quando é real, às vezes entra pela porta mais improvável. Mas quando entra, nunca mais sai. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo do acaso mais trágico? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial. Porque às vezes, uma história como essa é tudo o que alguém precisa ouvir hoje. Se essa história mexeu com o seu coração como mexeu com o nosso, deixe um comentário aqui embaixo contando de onde você está nos assistindo. A gente ama saber até onde essas histórias de amor verdadeiro estão chegando, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é feito com alma, para tocar o seu coração, como se fosse uma carta escrita só para você. Até o próximo reencontro.